Noite, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos iniciando aqui mais uma live da XFIS Academy para falar sobre periodização do treinamento. Estamos aguardando aí o nosso convidado que já chegou, né? Vou chamar aqui o nosso convidado para entrar aqui. O Guilherme também entrou aqui e vamos ver se todo mundo consegue entrar. Vamos aguardar. Rupi, Muito boa noite. espera aí, rapidinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui rápida. Uhum. Deixa eu fazer aqui. Tá me escutando? Tô sim. Eita, nós. Resolvido. Boa, tô te ouvindo. Eita, nós. Pronto. Chamei aqui já o Diego. O Diego, acho que não deve ter conseguido ver, não. Tá aí. Ele entrou aí para você? Não, para mim não. Ele tá aí. Estamos esperando aí o professor Diego Evangelista aceitar o convite para entrar. Vou chamar ele de novo. Agora vai. Consegue ver o Diego aí, ou... Ainda não. Pra mim ainda não. Eu ouço o áudio dele. O Tá me áudio ouvindo, não saiu. galera? Agora sim. A Tô gente te ouvindo, a gente mas está te não tô te vendo. ouvindo exatamente. Galera que está entrando aí, dá um feedback para a gente aí, ver se você está vendo nós três na live. Galera que está entrando, eu acho que o Instagram está com um bug. Eu passei com o Alan mais cedo numa live que eu fiz com ele. Galera que está assistindo a gente, confirma aí, por favor, se está vendo nós três. Eu, o Guilherme e o Diego, por favor. Eu tô vendo só o Cauê. Guilherme não tô vendo, não. Então Tá tá isso vendo? aí. Então tá rolando o bug. O bug é. Tá rolando o bug dessa parada. Quer que eu entre e saia? Peraí, pra ver se funciona. Entre e sai, melhor, porque a galera entrou, mas não confirmou, não. Deixa eu ver aqui. Também? Oi? Quer que eu saia também? Não, 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 não. Não mexe o time que tá ganhando, não, pô. Pelo amor de Deus. Vamos ver se o Diego consegue entrar aí agora. E a tela se divide em três. Agora foi, hein? Tá vendo nós três? Tô vendo os três. Eu tô Porque vendo eu o Cauê. só vejo o Guilherme e o Guilherme só me vê. Mas se você tá vendo nós três, tá tudo certo. Vamos iniciar, porque a gente vai no que dá para fazer e está todo mundo vendo nós três e é o que interessa. Vamos lá. A galera aí tá vendo os três? Acho que tá, né? Se eu tô vendo, a galera tá vendo. Provável. Estão me ouvindo bem? Tô. Então O áudio tá tudo legal. bem. O áudio tá legal.
Bem, então Pode falar. desde já queria agradecer aí o Diego por estar aí 10 horas da noite com a gente para falar um pouquinho sobre periodização de treinamento, né? E Diego, é, assim, para a gente começar a aquecer o assunto, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como você vê hoje, né, dentro dos espaços que atuam, né, com os diversos segmentos do treinamento extremo, como você vê a aplicação da ciência da periodização do treinamento? Legal. Boa noite a todos, primeiramente, né? Obrigado pelo convite, Cauê, obrigado, Guilherme. Segunda turma aí da pós-treinamento extremo, né? A primeira aí, com certeza, um sucesso. A gente abrindo uma nova turma aí. A primeira aula de treinamento extremo foi muito gratificante. A galera lá, tanto vocês, né, que se fizeram presente lá na aula e a turma participou bastante lá. Foi bem legal a troca de ideias sobre priorização. E eu só tenho a agradecer vocês aí pela confiança e pelo o segundo convite, né? Sinal que vocês gostaram aí do conteúdo. Claro, sem Com dúvida. certeza. Em relação ao que a gente tem hoje no cenário da priorização, né? A gente tem, na verdade, um cenário muito bom, né? Por conta de ter pouquíssimas pessoas que dominam o tema, né? A gente começa a conversar com muitas pessoas sobre priorização e a gente vê que é pontual as pessoas que dominam o tema. A maioria tem muita dificuldade, tem muito entendimento errôneo, né? E isso é até um dos temas da aula, né? A gente conversa muito sobre isso no início da aula, que é o porquê dessa confusão, né? A gente tem algumas teorias, né? Do porquê o entendimento saiu errado disso aí. A gente tem, primeiro, a grande barreira que é o idioma, né? A gente tem o primeiro conteúdo de priorização saindo no material russo, e aí do material russo é traduzido tem coisa traduzida direto para português, tem coisa traduzida direto para o inglês, depois tem coisa traduzida do espanhol para o inglês, do inglês para o português. Então, essas confusões de tradução vai trazendo, vai tocando, né? Igual o telefone sem fio, né? A gente vai transliterando em cada idioma, e vai se perdendo muita coisa, né? Quem tem a oportunidade de beber da fonte e ir direto no material em russo, geralmente são as pessoas que têm geralmente um conteúdo bem mais aprofundado sobre priorização. E quem tem um conteúdo bem mais aprofundado de priorização nunca vai dizer que ela não funciona, né? O que a gente ouve muito aí, muita gente, isso não funciona, isso não serve, isso não... Geralmente é a pessoa que realmente não entendeu o conteúdo e também não consegue aplicar de uma forma concreta, né? Acaba aplicando de uma maneira superficial. E aí, né, é fácil dizer que não funciona, é fácil dizer que não serve, é fácil dizer que não vai aplicar no seu dia a dia por conta de realmente não entender, não dominar o assunto. E à medida que as coisas ficam claras, Cauê, fica muito fácil, né? Você consegue fazer um planejamento e criar uma preparação específica para qualquer coisa, né? Desde que eu vi até que vocês fizeram um post sobre isso, né? Desde uma meta específica que você tenha para atingir, desde meta estética, desde meta de condicionamento, desde meta de fazer uma prova que sempre quis. Por exemplo, tem gente que tem o sonho de fazer uma prova de meia maratona, tem o sonho de fazer uma prova de 10 km de corrida, tem gente que tem o sonho de participar de um campeonato de jiu-jitsu. Então, a gente tem muito isso nas academias, né? Muitas pessoas querendo querendo alguma conquista física, né? E eu acho que o profissional ele poderia explorar isso de uma maneira mais positiva, né? Usar as ferramentas que a gente tem, que são as qualidades físicas, para promover ali o envolvimento do aluno com o treinamento, né? Que a gente acaba tendo nas academias hoje é muito treino de músculo, né? A pessoa vai lá, treina, hoje eu vou treinar peito, hoje eu vou treinar costa, hoje eu vou treinar tríceps. Aí acaba que a pessoa não se envolve muito no processo, né? Agora, se você envolve o treinamento com as qualidades físicas, eu falo, você tinha esse nível de qualidade física, agora você está tendo esse nível de qualidade física, a gente vai chegar nesse nível de qualidade física, você consegue dar números de performance, de melhora para a pessoa, né? Que é o treinamento de força, né? O treinamento de força, de potência, de resistência, a gente consegue quantificar, a gente consegue dizer o quanto a pessoa está melhorando, né? Já na estética é complicado, né? A gente tem outras coisas envolvendo, que a gente sabe que a alimentação influencia muito, o nível de estresse da pessoa influencia muito, e aí você vai lá dar um treino para hipertrofia e nem sempre a pessoa conquista a hipertrofia, né? Perfeito, perfeito. Cara, eu tive uma oportunidade recente de revisar bastante coisa sobre periodização, né? Primeiro foi na tua aula e segundo uma prova que eu fiz tem 2 semanas que eu fiz essa seleção para professor substituto lá da UFRJ, né?
Legal. E o tema da aula foi periodização do treinamento, né? E assim, foi legal porque a gente conseguiu revisar, né? Deu para revisar bastante coisa sobre periodização, falar sobre os modelos clássicos, os modelos contemporâneos de periodização, né? Então, foi bem legal por conta disso. E aí eu queria entender, cara, um pouquinho da sua visão, e aí queria que você também passasse para quem está nos assistindo, sobre os modelos clássicos, os modelos que são considerados os primórdios da periodização ali. A gente está falando de Matveev, a gente está falando de, né, dos modelos dos primeiros modelos ondulatórios. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como isso pode ser minimamente aplicado dentro daquilo que a gente vê hoje como treinamento extremo, em alguma modalidade. A gente pode botar, por exemplo, a maratona ou até mesmo o cross-training, como isso pode ser aplicado aí de uma forma bem sucinta aí para a galera. É um assunto que não é sucinto, eu sei, mas é só para a gente... É só para a galera ter uma ideia de como... Eu que diga, né? Eu precisei de mais 4 horas da aula online depois, né? Para poder brincar. Bota um APUD, ó. Vê mais essas 4 horas aqui para complementar, galera. Bota mais umas 4 horas de live aí para a gente poder complementar uma aula que já teve 8 horas, né? Mais ou menos. A gente tem acaba tendo uma dificuldade, né, de falar tudo que a gente quer falar por conta de um assunto que é muito precário, né? O conhecimento prévio da galera é muito precário. Então a gente tem que vir passo a passo tentando construir o conhecimento para que a pessoa tenha um mínimo entendimento, né? E aí a gente acaba esbarrando na barreira do tempo, né? Mas isso aí é falha do professor, né? O professor tem que se adequar ao tempo que ele tem e entregar a mensagem no tempo que ele tem. Isso aí tem que ser ajustável, não tem jeito. E aí, tentando responder sua pergunta de maneira sucinta, né? A gente tem uma briga aí ainda de conceitos, né? A gente, quando falou de modelos, né, de priorização, é isso que veio para o Ocidente, né? E, na verdade, isso nem existe lá no Oriente, né? Lá na Rússia, eles nem pensam em modelos, né? Modelos foram simplesmente fotos tiradas de alguma coisa que foi aplicada com alguma equipe, com alguma equipe esportiva, com alguma nação. Então, isso são... o que a gente tem e que a gente leva até hoje são concepções, né? As concepções de Matveev servem para todas as periodizações. Até hoje, a teoria que Matveev escreveu, ela é uma concepção que ela dá suporte para qualquer criação de qualquer periodização. E aí, os modelos que a gente conheceu aí, na verdade, a ciência ela meio deu uma bagunçada nos termos. Aí a gente fica muito confuso na hora de ler. Que ela chama o nome dos modelos. Na verdade, ela está falando de ciclo de carga, né? Que a gente fala da dinâmica da carga. Na hora que a gente fala na nossa aula sobre a carga de treinamento, a gente vem destrinchando todas as características da carga. E uma das características da carga é como ela se comporta no tempo, né? Então a gente sempre vai ter um modelo ondulatório. Desde você pensa, se você tirar uma foto de um microciclo, né? Só de uma semana de treinamento, você vai ter alguma ondulação lá que você precisa ter estímulo e recuperação do organismo. E se você tirar uma foto a longo prazo, ainda que você tenha algum tipo de crescimento de uma semana para outra linear, ela em alguma hora ela vai descer. Se você tirar a foto a longo prazo, ela vai descer para voltar a subir de novo. Então a foto de longo prazo também vai ser uma periodização ondulatória. Então, os termos linear, ondulatório, decrescente, crescente, são simplesmente fotos de ciclos de carga, né? Eu fiz ali meu mesociclo e decidi fazer esse mesociclo com um crescimento linear das cargas. E, obviamente, quase sempre ele tem uma falha, né? Ele não tem ali um deload para poder fazer um teste de carga. Ele quase sempre vai direto e testa, né? Então, isso já é uma falha de conceito que tem muito na ciência do Ocidente, né? Então, isso a gente tenta desconstruir numa aula de 8 horas, que é difícil pra caramba, né? Todo o conceito, né, do leste europeu, ele vem em cima disso. Se olhar o esporte sempre teve o polimento, né? O que é o polimento? É o pré-competitivo, você tirar a carga de treinamento, que eu venho treinando. O que o treino faz? É desgaste no organismo, faz com que o cara fique mais cansado. Ele está promovendo mudanças profundas no organismo, mas também está promovendo cansaço. Então eu preciso diminuir o volume de treino para que esse organismo se restaure, para que eu possa competir bem. E isso pode ser aplicado no fitness, isso deve ser aplicado no fitness. Às vezes a gente tem lá, a pessoa é agarrada num movimento lá, por exemplo, você pensa no supino, no agachamento, fazendo a mesma carga várias semanas. Por que será que a pessoa não consegue aumentar a carga de uma semana para outra? Por que ela está numa fase de platô lá há muito tempo?
Porque esse cara simplesmente ele não tem variabilidade de carga, ele não chega em cargas mais pesadas com repetições mais baixas, ele não dá um passo atrás, diminui o volume de treinamento, ele simplesmente mantém o mesmo volume de treinamento e vai tentando aumentar a carga continuamente, né? Como se a gente fosse robô, né? Como se a gente conseguisse o tempo inteiro aumentar a carga. Se fosse assim, era só botar 1 quilo toda semana na barra, né? E se a gente pensar pelas 52 semanas por ano, a gente aumentaria por ano 52 quilos em cada exercício. Imagina, a gente seria super forte em 4 anos. Em 4 anos estaria com 200 quilos em todos os exercícios. Se fosse isso, era mole demais. Se fosse só adicionar peso a cada semana, né? Então, esse entendimento aqui foi bem burlado aqui no Ocidente. E aí, a ideia é que isso chegue na cabeça da gente que isso é somente um ciclo. A gente precisa usar o ciclo sempre vai ser ondulatório. Por isso que se a gente pensar ali em um termo periodização, o termo periodização é muito mais amplo do que um ciclo. Termo periodização, eu estou pensando lá no contexto do dia que eu vou ou me vestir lá para o meu casamento, ou fazer a minha prova esportiva, ou ir para pro verão lá que eu vou viajar e passear com a minha família numa região de praia, eu quero chegar lá de maneira com uma estética mais agradável. Então eu tenho que transportar no conceito de priorização como se isso fosse a minha competição e ao longo do tempo que eu tenho para preparar a pessoa até essa data específica, eu tenho que dividir todos os conteúdos do treino, tudo aquilo que eu posso dar para ela de performance física dentro do tempo que eu tenho para poder preparar essa pessoa. E aí, dentro desse tempo que eu tenho, vamos supor que eu tenho 3 meses, dentro desses 3 mesociclos eu vou inserir esses modelos de carga. Eu posso, em algum mesociclo, fazer um modelo de carga linear, em outro mesociclo fazer um modelo de carga ondulatória, eu posso fazer, num outro mesociclo, um modelo de carga que a gente chama de altamente ondulatório, né, que é a variação de carga dentro da própria sessão, que se usa muito no levantamento de peso olímpico, varia-se muito o volume e as intensidades, são sempre médias, altas e baixas. Então, a brincadeira é bem profunda, né? Por que fica difícil o entendimento? Porque tem muitas opções, né? Eu posso fazer um caminho, o Guilherme vai fazer do caminho, o Cauê pode ir lá e fazer do caminho, e a gente chegar no resultado positivo, chegar no resultado bom, mesmo trilhando caminhos diferentes. Não, perfeito. Isso eu acho que falar isso para a galera é o pulo do gato para a galera começar a entender o que é periodização de verdade, né? E aí, assim, é uma pergunta que eu sempre me perguntei isso, né? E eu queria saber se você, talvez, acho que você vai ter uma opinião com mais propriedade. Existe um modelo de periodização ideal para cada pessoa? Ideal? Uma forma de periodizar, uma forma de se colocar, né, a variação das cargas que seja ideal para cada tipo de para cada pessoa, para cada biotipo, para cada esporte. Existe isso? Ou, por exemplo, quando a gente fala de periodização, o modelo de carga ondulatória, ele serve para um esporte ou um modelo de Matveev, que a gente vê que é para outro esporte? Tudo isso que se fala é balela, né? Não sei se eu me fiz entender. Porque Entendi. O que se fala hoje é o seguinte: esse tipo de periodização é ideal para você, ou ideal para aquele esporte, né? Outro tipo de periodização vai ser ideal para você ou para outro tipo de esporte. É assim ou, tipo, a gente pode simplesmente fazer a organização, fazer a variação e escolher aquela que vai encaixar para aquele momento e pode variar no futuro? Enfim, queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Excelente questão, né? A gente, por que a gente gera essa dúvida, né? Eu tenho certeza que essa é a dúvida de muita gente aí que está assistindo a gente nesse momento ou que vai assistir depois. A gente tem esse questionamento porque justamente a gente foi ensinado em cima de modelos. Então a gente quer realmente fazer uma cópia, uma reprodução daquilo que foi feito no passado. E a real é que esses modelos foram criados em cima de concepções. E aí, quando eu tenho concepções, eu crio meu próprio modelo em cima daquela concepção. Eu tenho a concepção do Verkhoshansky, que é uma concepção baseada em cargas concentradas, baseada em trabalho de modificação profunda, né, em trabalhos em fundo de recuperação. A gente sabe, sim, que esse tipo de trabalho se adequa mais aos esportes de força, né, esportes individuais, esportes que você tem um foco mais onde o seu treino é mais próximo do seu meio, né? Quem não sabe o que é meio e esporte, né? Por exemplo,
exemplo, levantamento de peso olímpico, né? Levantamento de peso olímpico é um esporte. E para você melhorar esse esporte, e você treina o próprio levantamento de peso olímpico. Diferente, por exemplo, do futebol. A gente joga o futebol, mas a gente treina na sala de força para aumentar a força do cara do futebol. Então, o meio treinamento de força não é o próprio esporte futebol. Agora, o meio levantamento de peso olímpico é o próprio esporte levantamento olímpico. Então, o meio é o fim, né? O meio é tanto o levantamento de peso o levantamento de peso olímpico, o próprio meio é o fim da atividade. Coisas que outros esportes não. Então, todos os esportes de força, a gente vai conseguir colher muitas coisas benéficas da carga concentrada. Mas a gente não pode deixar isso casar com o método, né? A gente brinca disso, isso acredito que você já usou esse termo na ciência também, é casar com o método para achar alguma coisa. O que é casar com o método? É achar que dentro do próprio treinamento de força, no levantamento de peso olímpico, eu não possa usar a carga multilateral, que é uma ideia das concepções de Verkhoshansky, que é treinamento paralelo, né? Trabalhar várias qualidades físicas ao mesmo tempo, principalmente fora de temporada, principalmente quando eu estou na etapa básica de preparação. Eu devo trabalhar as outras variáveis, as outras valências físicas, eu não devo concentrar carga em todo momento da minha temporada. O que eu tenho de concentração de carga é usar a concentração de carga com um período que eu tenho mais tempo de recuperação, porque eu sei que eu vou ter modificações mais profundas. Então, até no futebol eu posso usar carga de concentrado. Um exemplo muito fácil no futebol é quando o cara, do meio da temporada, está ali com muitos jogos, tu já viu que a capacidade de força e de potência dele já caiu, só que ele veio de um jogo onde ele vai ter uma semana livre e ainda tomou uma suspensão. Então ele vai ficar 15 dias lá sem jogar. Nesses 15 dias é possível aplicar uma carga concentrada de 3, 4 dias para fazer uma modificação profunda e o cara vai ter mais lá 10 dias para recuperar e você pode voltar o nível de performance desse cara dentro do próprio futebol, em intertemporada. Então, na verdade, isso é uma decisão do treinador, Cauê. O Cauê, tendo essas informações na mão, ele vai saber aplicar isso na hora que é necessário. O que eu tiro mais da carga concentrada? Eu tiro mais modificações profundas. Se eu tenho mais modificações profundas, eu preciso de mais período de recuperação. Só que eu tenho esse período de recuperação. Se eu não tiver esse período de recuperação, eu não posso aplicar carga concentrada. Ela vai me atrapalhar a jogar, por exemplo, se for futebol. Então, é muito difícil aplicar carga concentrada no futebol. Só em situações onde eu tenho realmente um período sem jogos. Né? Se eu tiver um período sem jogos, eu consigo aplicar carga concentrada no futebol. Se eu não tiver, eu vou fazer o treinamento multilateral. Então, não existe modelo ideal. Na verdade, cada pessoa precisa de uma avaliação para saber aquilo que ela tem de maior necessidade. Tem pessoas, por exemplo, que possam estar abaixo do nível físico daquele esporte, por exemplo. A gente chama isso de modelagem. Você pode modelar os atletas de futebol e ver lá que eles têm um X percentual de gordura, que eles têm um X percentual de massa muscular, que eles têm um X nível de potência, um X nível de força, e você chegou com um atleta lá com talento, mas está muito longe desse nível desses níveis morfológicos e físicos desses atletas. Então eu preciso fazer uma programação para que esse cara chegue próximo desses níveis dos outros atletas, para que ele não fique abaixo de todos eles. E o talento dele possa sobressair a ponto de a parte física e a parte morfológica não atrapalhar ele no jogo, por exemplo. Senão ele, teoricamente, nem encosta na bola no nível dos profissionais. Então, cada situação eu vou precisar avaliar e ver as necessidades. Tem um cara que eu vou precisar passar mais tempo na hipertrofia, tem um cara que eu tenho um nível de força muito baixo, eu vou precisar passar mais tempo trabalhando força com ele, mas o treinamento multilateral, ele sempre vai existir em fase de preparação básica. Agora, se eu tenho um esporte muito específico, eu posso ir na carga concentrada. Se eu tenho um esporte que é onde tem múltiplas variáveis interferindo, aí o treinamento multilateral se torna uma teoria muito melhor de ser aplicada, né? Que é a teoria de Matveev. Se você tiver, de todos esses modelos que você estudou, todos os modelos que a gente conhece, ATR, me lembro, sinos estruturais, um modelo de Bondatürk, o modelo do pessoal lá da Alemanha, que é altas cargas e alta variabilidade. Todos os modelos, eles são baseados em dois princípios. Ou ele é baseado nas cargas concentradas de Verkhoshansky, ou ele é baseado nas cargas multilaterais de Matveev. Todos os modelos nasceram dessas duas concepções. O que você tem que aprender hoje? Essas duas concepções. Se você aprende essas duas concepções, você aplica para qualquer esporte e para qualquer pessoa. Óbvio, de acordo com as características de cada pessoa e de acordo com as características de cada esporte. Você tocou num ponto que é muito escanteado na nossa profissão, que é a avaliação, né? Como é que o cara vai programar para alguém se ele não sabe a capacidade do alguém, né? Então, não existe periodização sem avaliação. Exato. E
E o cara não mensura. A sua avaliação ser subjetiva, né? Você treinou, tá com sedentário. Você sabe que é tudo muito ruim, né? Então, tipo, se você não faz, você não precisa fazer um teste muito específico com sedentário. Mas você pode criar um ciclo básico para que a pessoa faça um teste daqui a 2, 3 meses, para você saber o real nível dela. É isso. Mas o outro ponto são os extremos, né? O sedentário ele tem essa necessidade do balizamento médio, mas e o cara que já está num nível de especialização muito alto, né? Que exige, às vezes, um acompanhamento no meio da trajetória para você saber para que rota vai tocar, né? Então, isso aí é muito relevante para as decisões dentro da programação do cara, né? E isso é muito pouco feito, né, cara? Você vê aí diversas modalidades, principalmente para atletas mais recreativos, né? Cara, o maluco não avalia nada, entende? O alto rendimento é outra coisa. Aí você tem processos bem mais definidos de avaliação. Né? A equipe esportiva, a gente tem sempre um problema, né, cara? O cara avalia muito, né? Mas ele tem que aplicar junto, né? E a gente sabe que, por exemplo, equipes de voleibol, equipes de futebol, tem um cara que é atacante, tem um cara que é zagueiro, tem um cara que é rede, tem um cara que é fundo de rede. Cada um desses caras tem uma necessidade de força, cada um desses caras tem uma necessidade de potência, cada um desses caras tem uma necessidade de uma valência física específica de uma maneira de níveis diferentes, né? E a pergunta que eu fico, eu tenho certeza que eles avaliam tudo e que eles controlam tudo hoje em dia, mas será que eles individualizam o nível de performance de cada um desses caras na equipe? Isso é uma pergunta que eu tenho, eu não sei, eu nem posso falar que não tem. Porque cara, eu posso não falar um pouquinho que eu tô tendo um pouco mais de contato com a galera de alto rendimento atualmente, né? Então, assim, eu estou trabalhando com atletas de tênis diariamente, pego outras modalidades também. Hoje já se tem um cuidado bem maior em relação a isso, cara. Eu acredito que você controle. As equipes? Não, então, eu tô te falando com equipes mesmo. Eu recebo alguns atletas de coletivo também. Então hoje você já tem um cuidado maior. Por exemplo, eu tô auxiliando na preparação de um atleta de handball, né? Então ele é armador no caso, né? Então a tarefa de programação dele, cara, é completamente diferente de outras posições, entendeu? Então hoje você já tem um controle maior. Eu tive acesso, durante um período, a uns dados da época, de uma das épocas boas do Vasco da Gama, né? Passado aí dos últimos 10, 15 anos. Vai voltar. Bom, assim, faz um tempinho. Eu olhei com o Minas era vivo. E eu tive a oportunidade de pegar esses dados. Foi um período onde o Vasco teve 0 lesões na temporada, né? 0 lesões por estresse físico, né? Tirando aquelas lesões por situações de jogo, né? Trauma, né? Foi um período de 0 lesões, né? Foi um trabalho que eu fiz em parceria com o Alex Evangelista, né? Inclusive esse trabalho foi publicado, e a gente, assim, eu cheguei a pegar esses dados, não trabalhei com esses dados para publicar, né? Mas eu peguei os dados da época que ele serviu a um time profissional no Japão, né? E ele tinha uns dados diários dos indivíduos, né? Alguns dados diários de distância percorrida, de velocidade, né? Variação de velocidade, velocidade de alta intensidade, velocidade de baixa intensidade, termografia pré e pós-treinamento, tinha dados semanais dos parâmetros de lesão, né? Creatina quinase, enfim, tinha uns parâmetros muito interessantes. Né? Eu tenho certeza que eles escolhem isso tudo. Isso eu também tenho certeza que eles escolhem. Até porque hoje em dia eles até usam o Power BI, né, que é o Big Data, para trazer, para linkar todas essas informações e tentar. Agora, a minha dúvida sempre é como interpreta e como aplica, né? Como que eles estão aplicando com cada atleta. Né? Não, perfeito. Isso aí, eu acho que... E aí, assim, existem outras coisas que servem para a gente ter esse tipo de noção, né? Estão mais associadas à parte do controle de carga, né? Que faz parte da apresentação. Exatamente.
periodização e controle de carga andam lado a lado. E para você ter controle de carga, você precisa avaliar. Na verdade, deixa eu te corrigir um pouquinho. Desculpa, né? A palavra não é nem corrigir, mas controle de carga que está contido na priorização, que a priorização é um conceito amplo, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque surgiu uma vertente nova, né? Que eu só precisava controlar a carga e verificar se o cara está cansado ou não para aplicar uma nova carga de treinamento. E isso invalida a priorização. Isso não está certo. Na verdade, isso está fazendo com que o cara só tenha algum tipo de manutenção de performance, né? E aí, isso está contido dentro da priorização. Eu ainda tenho uma programação a ser feita, eu tenho questões a construir com esse cara, eu tenho que aproveitar momentos da temporada para poder refazer algum tipo de trabalho que esse cara perdeu muito. Então, só o controle de carga não responde isso. Então, a priorização ela é mais ampla do que isso, né? Tem um grupo que defendeu isso. É um grupo muito bom, um grupo que faz coisas muito boas, mas, assim, não tem como dissociar o controle de cargas e não tem como deixar o controle de carga sozinho no processo. O controle de carga está dentro da priorização e a priorização é as decisões maiores, né? A priorização toma conta de mais coisas no processo. Então, na verdade, toma conta de tudo, né? Eu tenho que pensar em tudo, desde o contexto médico, desde o contexto físico, desde o contexto técnico, desde o contexto tático, né? A priorização é a junção de todos esses fatores. Porque é muito fácil, né, o Diego, ficar nessa, pô, tô controlando a carga aqui, eu tô vendo a carga interna, a carga externa. Beleza, irmão, mas como é que você vai fazer isso aí realmente se retratar no final das contas em performance, né? Porque tem uma diferença gigante entre você deixar um cara treinado e o cara cansado, que é o que a gente mais vê por aí, né? Que e até o próprio atleta, às vezes, erroneamente, tem essa cultura, né? Que, não, treino me deixou cansado, eu realmente vou ter esse ganho. Não é bem assim, cara. O treino, para ser eficiente, não precisa te exaurir ao extremo. Ele tem que te dar a carga de treinamento com o direcionamento correto que foi programado, né? E isso também tem que ser o papel do treinador de educar o cara, né, cara? Cultura do Brasil, né? Exato. E eu falo porque eu passo por isso diariamente, tá, cara? Então, assim, eu falo muito da fadiga em todo treino, né? De fadiga em todo treino. Exato. Eu falo pro cara, meu irmão, hoje não é para isso. Hoje é para você sair daqui realmente com essa sensação de que, pô, fez um treino legal, mas não tá quebrado, irmão. Por quê? Porque daqui a 2 horas, daqui a 3 horas, tu vai voltar pra quadra. Tu vai almoçar e tal, e tu tá voltando pra quadra e vai fazer uma outra sessão de treino, né? Que onde hoje eu tenho uma atuação maior com essa galera de alto rendimento, os caras têm em média 2 sessões dias de treino, entende? Então, tem que deixar muito claro que tem sessão de treino, o cara vai lá para executar a tarefa, tem uma finalidade X, uma programação Y para chegar no resultado Z. E esquecer que tem que estar. Ele não pode estar cansado dali, tem que estar cansado no final do dia. Beleza. Até porque tem toda a programação da periodização para a competição-alvo, né? Exatamente. Isso a gente chama no contexto da carga de treinamento, né, que é amplo, né, e inclusive o controle é um deles, né, a gente chama de magnitude do treino, né? A magnitude do treino é o somatório do volume e da intensidade que você deu em todos os parâmetros de treino no dia, né? Então, vai ter dias que vai ter uma magnitude alta, vai ter dias que vai ter que ter uma magnitude baixa para que eu consiga recuperar e consiga colher melhor qualidade de treino, né? A gente chama assim, a qualidade de treino é quando o treino é feito com pouco cansaço e alta potência, alta velocidade, né? E a magnitude é quando o treino é feito em alto volume. Se a magnitude está muito alta, é porque o treino foi feito em volume alto. E isso é programável, né? Dentro de uns ciclos de carga, eu tenho umas semanas onde eu vou fazer o crescimento de carga. A gente chama isso de microciclo de introdução, de desenvolvimento, aí tem um microciclo de choque. No microciclo de choque, a magnitude é alta de treino. Eu preciso fazer isso para fazer modificações profundas no organismo do atleta. Mas eu preciso ter o microciclo recuperativo, né? Que é a semana de deload. Se eu não fizer isso, eu não vou dar chance do corpo do cara se restaurar para que ele colha esses benefícios da semana de choque. Então, mais uma vez, esses conceitos são todos de Matveev, né? E em algum momento a gente viu a ciência do Ocidente falar que isso é ultrapassado.
Eu não consigo ver isso ultrapassado. Isso é teoria. Isso é teoria do esporte. A teoria do esporte vai existir para sempre. O que ele compilou, ele não deixou lá um negócio assim, ó, vocês vão seguir assim. Não, ele deixou uma teoria aberta para você perceber treinamento e entender sobre treinamento. Quando você entende sobre treinamento, você toma as decisões corretas, baseadas na teoria que ele criou. E isso não vai mudar. Isso são conceitos, né? Bem definidos. Né? Tá mudo. Tá, Cauê? Pelo Cauê, menos eu não tô mudo. conseguindo te ouvir. Ah, beleza. Então, já Foi. resolvi. E uma coisa que a galera confunde muito, né, que é justamente uma das coisas que faz parte da teoria do Matveev, que é o tempo de evolução do rendimento do cara, né? O Matveev, ele me corrija se eu estiver errado, tá? Posso estar falando besteira. Mas, segundo o Matveev, esse tempo de progressão do rendimento do atleta, ele é ao longo do tempo, é ao longo da vida dele, né? Então, uma das coisas que o pessoal bate muito é em relação ao tempo que se demora para chegar ao pico de rendimento, né? Só que, assim, o cara não escreveu a teoria dele baseado no aumento de rendimento de um ano, né? Exatamente. Ele escreveu provavelmente pensando em ciclo olímpico, ou pensando na máxima capacidade que ele vai desempenhar na vida dele. Isso, o Cauê, foi uma das críticas que o Verkhoshanin se agarrou para bater muito no Matveev Exatamente. Ele defendia um amplo trabalho geral, né? Um trabalho de condicionamento físico geral. Por que o Matveev defendia isso? Né? Porque ele acreditava que o trabalho geral ele dá suporte, dá base. Só que o que se entendeu aqui no Ocidente foi errado também, né? O que se entendeu no Ocidente é que o trabalho geral, se eu sou jogador de futebol, eu tenho que fazer o trabalho lá na piscina e na musculação, que não tem nada a ver com um jogo de futebol. E, na verdade, não é isso o trabalho geral, né? O trabalho geral é dar premissas, dar um coração para suportar o jogo, dar um nível de hipertrofia para que aquela coxa ali possa suportar uma potência que vai vir lá na frente. E a gente sabe que a condição de hipertrofia, né, quanto maior o ventre muscular, maior vai ser a capacidade desse cara gerar potência lá na frente. Então, se eu conseguir, numa etapa básica, construir as premissas para esse cara ser mais potente lá na frente, eu vou fazer que esse atleta seja melhor. Então, o que entender errado no Matveev é que ele sempre defendia que o trabalho geral é o trabalho que vai construir premissa para você chegar mais distante. E a galera não entendeu isso. A galera simplesmente entendeu que era trabalhar volume alto e depois começar a intensidade alta. E não era isso. Ele sempre fez treinamento multilateral. Treinamento multilateral tem treinamento de alta intensidade na pré-temporada. Só que é alta intensidade para força máxima. E eu posso dar menos tempo na força máxima, na fase geral, se a força máxima for uma coisa importante para esse esporte, né? Se a força máxima não for importante para esse esporte, eu posso dar trabalho cardiorrespiratório para esse cara. O trabalho cardiorrespiratório, por exemplo, para o powerlifting, vai fazer esse cara recuperar mais rápido entre as sessões lá na frente. Então, lá na frente, onde ele vai aumentar o volume de treinamento, ele vai suportar melhor o volume de treinamento, porque ele vai conseguir recuperar mais entre as séries, vai conseguir fazer um volume de séries maior. Então, o que o Matveev defendeu é que se eu fizer um trabalho geral que dá premissas para esse cara chegar mais distante lá na frente, eu vou chegar com esse atleta a níveis maiores. Só que o pessoal não entendeu isso, por isso que a crítica foi forte em cima dele, né? Porque não entendeu que era premissas para o cara chegar mais alto. O treinamento especial, a gente sabe que ele estanca rápido. O que é o treinamento especial? É o trabalho de levantamento de peso olímpico para aumentar a potência, é o trabalho de tração para aumentar a potência, é o trabalho que a gente faz ali para o cara se manter em alta velocidade. A gente sabe que se eu ficar fazendo aquilo ali direto, em 1, 2 meses o cara já não evolui mais nada. Ele fica parado ali. E aí eu preciso sair dali e ir lá criar alguma premissa ou de força neural ou de trabalhos de hipertrofia para aquele músculo aumentar, para que eu consiga lá na frente colher uma potência maior daquilo de novo. Então o Matveev estava certo, de qualquer forma. Agora, o que a gente confunde hoje é se o cara quer ser o campeão da modalidade ou se o cara quer se manter competindo. Se o cara quer se manter competindo, ele não precisa estar no melhor. Ele pode estar ali no especial, variando ali no nível de performance próximo do máximo dele. Agora, se ele quer ser o campeão, ele precisa dar um passo a passo, criar as premissas maiores para que ele chegue lá na frente e chegue num nível muito superior que ele chegou no ano anterior. E isso não se entendeu do Matveev. Por isso ficou essa guerra, né? Então, mais uma vez, eu acho que isso é um problema de literatura mesmo, na hora de traduzir, na hora de confrontar e na hora de você defender suas ideias, né? Você acaba não estudando a outra ideia e acaba dizendo aquilo que você acha sobre o que o cara fez, né?
Não, isso é muito legal, Você falou uma parte muito legal aí. Eu vou contar uma história bem breve aqui. Eu estou fazendo a preparação física de um grupo de atletas, né, de cross durante aproximadamente um ano, né? Colocamos algumas competições-alvo, competições de controle, enfim. No meio desse trajeto, depois de uma competição-alvo para outra, teve uma competição de controle em que um deles não foi tão bem, e esse cara veio conversar comigo algumas questões e tal, né? Para a gente ajustar para a competição-alvo, que é daqui a aproximadamente um mês e pouco. E o rendimento do cara não foi interessante na competição controle, mas eu já havia avisado. Pode ser que na competição de controle não vá ter muito sucesso, porque não preparei vocês para ela. Passou um pouco mais de tempo, né? O rendimento dele ainda caiu mais. Uma realidade, né? Exato. E aí não houve uma pequena fase de recuperação de menos de uma semana, de 4 dias após essa competição de controle, e continuei dando carga de treino, né? Só que carga de treino o quê? Mais generalizada. Por quê? Porque como eles vão competir em outubro, a fase especial deles começou agora, entende? Então, agora que começou a fase especial, por acaso, a performance está melhorando. Pô, melhorou pra caramba. Pô, não sei que... Mas, cara, é isso. Não é por acaso, cara. Eu fiquei ali, ó, meses trabalhando. Se você lá atrás, você já tinha estancado, né, Guilherme? Exatamente. É isso que as pessoas não entendem. Eu não consigo no dia de hoje, me mandou mensagem sobre uma das tarefas do treino. Pô, a carga é tal que era uma carga hiper difícil, estou conseguindo fazer isso. É isso. Pô, aquela distância, não sei o que, também tá ficando tranquila. É isso. Por quê? Porque foi criado justamente isso que você falou, né? As premissas para que na etapa especial, quando vai pro definitivo, o cara tá com lastro. Não, quer ver uma coisa, cara? Eu sou muito fanático em ver esporte olímpico, né? Então, todas as competições que passam na TV eu consigo ver, eu vejo. Né? Então, eu tenho acompanhado, a gente está, só para a galera entender, a gente está há um ano dos Jogos Olímpicos, né? Ciclo olímpico mais curto. E essas competições desse ano são as competições para obtenção de índice, para você conseguir classificação e tudo mais. A princípio, se você pode pensar no seguinte, puxa, se é uma competição para me classificar para os Jogos Olímpicos, eu preciso ter rendimento. Né? Eu preciso ter performance. Mas não o melhor. Exatamente, mas não o melhor. E aí eu fui ver, teve o Campeonato Mundial de Natação esse ano. Achei maravilhoso o Brasil não ter ganhado medalha nenhuma. Achei maravilhoso. Maravilhoso. Sabe por quê? Porque pode significar que estão treinando muito, né? Oi? Pode significar que estão treinando muito, né? Exatamente. Significa que eles estão dando foco aonde tem que dar o foco. Não é no Campeonato Mundial agora. Você precisa obter o índice no ano que vem, na última prova. Você não precisa obter o índice agora. Se obter o índice agora, legal. Se você conseguir obter o índice numa situação onde você está sobrecarregado, onde você está fudido de carga, onde você ainda está criando as premissas, perfeito. Pô, maravilhoso. Agora, você pode conseguir o índice faltando 2 meses para os Jogos Olímpicos. E isso. Aí lá, meu querido, que é uma questão cultural no Brasil, né, Cauê? O pessoal olha exatamente. isso, não ter medalha, acha que tá todo mundo ruim, né? A safra é ruim, a gente não tem nadadores bons mais, ou não tem competidores, atletas de alto nível mais, o investimento está diminuindo, a gente vai fazer vergonha, vexame, né? Passa tudo isso na cabeça tanto da população quanto da imprensa, né? Que acaba divulgando isso, né? Mas a verdade é que a gente sabe que isso pode estar acontecendo, né? A galera está dando um foco melhor nos Jogos Olímpicos e a gente sabe que o que a gente não tem hoje, que isso é uma realidade, a gente não tem mais tanto talento assim, né? O cara que é tipo o Arthur Zanetti, o cara que a gente não tem aquele cara que a gente sabe que ele tem um índice maior do que os outros atletas
atletas. Por exemplo, a gente teve muitos anos o Phelps. O Phelps, ele, em etapa de preparação básica, ele ganhava qualquer prova. Então, é porque o cara está num nível diferente dos outros, né? Esse tipo de cara, numa etapa que ele está ali treinando forte, ele consegue ganhar dos outros nadadores por conta de ser um fenômeno, de ser um cara muito fora da curva, né? Então, o básico dele é mais que os outros. O brasileiro acha que o brasileiro tem que ser assim, todo brasileiro tem que ser assim, né? Então ele acaba achando que o atletas uma bosta, né? Não, atletas assim é um em um milhão, cara. Nem o Usain Bolt conseguiu isso. O Usain Bolt ele, se não me engano, teve um campeonato mundial que ele foi em terceiro nos 100 metros. Quem iria imaginar em sua consciência que o Usain Bolt ia perder os 100 metros? Ninguém. Não tem como, ninguém iria imaginar. Só que no ano anterior aos últimos Jogos Olímpicos ele não ganhou o Mundial nos 100 metros. Só que ganhou nos Jogos Olímpicos. Isso no atletismo acontece muito, né? Que a gente sabe que o atletismo tem uma competição forte aí, né? Que é a Diamond League, né? Quase todo mundo que ganha, não ganha Mundial. Não ganha. E achei o Pio, que é o cara dos 400 metros com barreira, foi em quinto no Mundial. E ano passado ele destruiu a Diamond League, né? Destruiu, ele ganhou tudo, ganhou ano passado o Mundial. E assim, achei maravilhoso ele não ter ganho o Mundial esse ano. Deve estar treinando forte pra caceta. Por quê? Tá voltando de lesão, né? Ainda tem um pouco de efeito psicológico, né, Cauê? O cara não ganhar, às vezes ele achava que ia ganhar, né? O cara não ganhar, talvez ele imprima uma gana no treino mais forte para puxar mais, para chegar melhor no próximo, né? E o cara que ganhou é o contrário, né? Ele tem aquele efeito, o contrário. Pô, ganhei, pô, agora eu tô no caminho certo, eu vou continuar assim. Então o cara acaba talvez não indo a mais no que ele poderia, né? Porque ele acha que ele vai ganhar fácil, né? Aí vem o outro mordendo tudo no próximo ano e ele não entra com tanta gana, assim. Tem até as questões psicológicas envolvendo o esporte, né? Tanto é que hoje em dia o preparo psicológico é muito forte também para que isso não aconteça, né? O atleta tem que ser altamente focado para tirar o melhor dele sempre, né? Altamente concentrado para fazer o melhor dele sempre. E isso enquanto ser humano, isso é muito difícil, né? Então, cada vez mais aí a psicologia esportiva também, que faz parte da priorização, né? Como eu falo, a teoria da priorização que o Matveev implantou, que o Matveev deixou para a gente, está envolvido o treinamento mental, o treinamento psicológico, para que você consiga mobilizar o melhor do seu físico no dia da competição. Se você treinou, chegou lá no dia deu branco, chegou lá no dia, você ficou muito nervoso, chegou lá no dia, você começou a gastar mais energia do que deveria, você não consegue mobilizar toda a tua máxima performance. E isso são coisas hoje que a gente sabe que é treinado, né? E a gente sabe que precisa ter espaço no calendário de treinamento para poder não deixar isso acontecer. Porque isso é extremamente fundamental. Se o cara chega lá e dá branco, não adiantou nada o processo todo de treinamento, né? A gente vê isso acontecer muito no MMA. A gente às vezes fala erroneamente, né, que o nosso atleta aqui de MMA está mal preparado, né? Aí você vai fazer o teste depois da luta com o cara, aí você vê lá o cara com performance de VO2 altíssimo, performance de força altíssima, performance altíssima. Depois da luta, o cara fez uma luta que começou lá fora, aí as pessoas esquecem que tem um contexto tático, tem um contexto da estratégia do adversário. A gente sabe que se o adversário te imprimir um jogo que faz você gastar mais caloria, faz você gastar mais energia, faz você se movimentar mais, faz você sair daquilo que você treinou para fazer, você tende a gastar mais energia naquela luta. Então aquilo faz você ficar mais cansado no round. Então se você não conseguir imprimir o seu ritmo, a sua maneira de lutar, o adversário vai imprimir o dele. Se ele imprimir o dele, você vai se ferrar e você vai parecer que está cansado, você vai parecer que está mal preparado fisicamente. Na verdade, isso tem a ver com a estratégia tática da luta, né? Se o cara vai lá e te amarra muito a luta e te desgasta muito a luta, você parece cansado. E se você for fazer um teste desse cara, no dia seguinte, esse cara tá com todos os níveis altíssimos de performance. Não tá mal preparado. Ele só não teve a estratégia melhor. A estratégia do adversário lá foi melhor. A estratégia do adversário fez com que ele gastasse mais energia. Isso acontece no futebol, modelo de jogo. Quando a gente tem lá uma equipe lá com um modelo de jogo muito ajustado, o cara joga o jogo inteiro e não se sente cansado, porque ele sabe qual os movimentos que tem que fazer, ele sabe onde o colega dele vai estar, ele já dá o passe sem olhar, ele já não corre tanto, porque ele sabe onde ele tem que se posicionar em campo. Isso faz com que ele gaste menos energia nos 90 minutos. Agora, quando eu estou com um modelo de jogo caótico, eu não sei o que eu fazer, quando o outro time vem contra-atacando, eu corro para lá, quando eu vou atacar, eu
corro para lá, quando eu vou para cá, corro pra lá. Eu corro tanto no jogo, eu corro desordenadamente, corro sem a concordância com os meus colegas de equipe, eu fico extenuado numa partida. Então, o contexto tático, ele envolve muito o quanto você vai se desgastar fisicamente em qualquer modalidade esportiva. E aí, às vezes, a gente mesmo fala, esses caras são mal preparados. Isso é um ponto errado aí da educação física, né, na avaliação. Né? Na verdade, geralmente, esses caras são muito bem preparados, são muito bem condicionados, e o contexto tático é que não está refinado. Isso faz com que o cara pareça estar bem pior fisicamente do que está. Então, olha só quantos pontos foram tocados nessa live em 50 minutos de live. Né? A gente destacou no ponto físico, técnico, tático, psicológico e do controle de carga. Isso é priorização. Isso é priorização. Por isso que aquele termo assim, priorização ondulatória da coceira, assim, porque a priorização é muito maior do que isso. E galera, olha só, a gente tocou em uma hora de 50 minutos de live, a gente tocou nesses 5 pontos. E imagina, né, não foram 8 horas, já foram 12 horas de aula desse cara. Foram 8 mais 4 online. Né? Imagina você, lá na pós, na segunda turma de pós-graduação no treinamento extremo, assistindo a aula desse cara, falando tudo que ele sabe, que é um monstro, né? Falando tudo que ele sabe dessa periodização. Então, assim, se você quer entender mais sobre isso, se você quer entender isso dentro do contexto do treinamento, né? E a gente fala de treinamento extremo, mas o treinamento extremo pode ser aplicado desde o cara que quer correr uma meia maratona até o atleta de alto rendimento que quer melhorar a performance dele numa luta ou num Ironman, enfim. Você pode aplicar isso para qualquer pessoa. Né? Se isso faz sentido para você, a pós-graduação de treinamento extremo é para você. Né? Então, as matrículas para a segunda turma ainda estão abertas, tá? Ainda temos vagas. Então, dá uma passadinha no link da nossa bio, preenche lá o formulário. Se você não tiver os documentos em mãos, não precisa mandar agora, você pode mandar depois. O importante é você garantir sua vaga, porque, galera, é absurdo. A gente está falando aqui com esse monstro, né, da periodização, que é o Diego Evangelista, mas tem muitos outros professores que também são monstros na nossa pós. Né? Então, galera, vocês não sabem o que estão perdendo enquanto vocês não fazem parte dessa pós-graduação. Então, as matrículas estão abertas. E eu queria pedir para o Diego, né, a gente já está se encaminhando para o nosso encerramento, e aí eu queria pedir para o Diego dar as palavras finais aí para a galera. Show! Primeiramente, quero agradecer a vocês, né, mais uma vez, a oportunidade de falar sobre prevenção. Vocês veem que a gente se empolga, né? Eu e o Guilherme, também Guilherme gosta de falar sobre isso, o Guilherme também se empolga. Né? É um tema que eu estudo há muitos anos, né? E tudo que sai disso no português, por exemplo, eu pego para ler. Inclusive, essa semana saiu o livro do Carlo Busicelli, né, que é um autor, um coautor com Bompa, que é um amigo nosso, né? Na verdade, a gente está escrevendo um artigo sobre periodização junto. Ele é um cara muito, muito bom assim, da periodização do treinamento de força, né? Voltado para a força no esporte, né? O trabalho de força para as equipes esportivas, um cara que trabalha com várias equipes do mundo. Obviamente ele usou o material ali do Bompa, mas ele tem muito dele naquele material, né? Tem muita coisa que ele escreveu naquele material. E aí ele é um cara muito, muito sábio, também um cara que fala muitas línguas, um cara que estudou o material de Mativier, estudou o material de muita gente do mundo, tem um entendimento muito forte sobre periodização, e saiu em português o livro dele. Inclusive, talvez depois de ler o livro dele eu possa até incluir mais alguma coisa nessa aula aí, então pode virar 16 horas, brincadeira, não, eu vou condensar em 8 horas lá. Mas eu convido vocês todos a assistirem às aulas, assim, o corpo docente dessa pós está maneiríssimo, assim, sempre que vocês fazem os posts lá, eu sempre compartilho para a galera se inscrever, porque vale muito a pena. Tenho certeza que o profissional de educação física que fizer essa pós aí vai
vai sair de lá com um pensamento diferente sobre treinamento. Obviamente, não existe receita pronta, tá, pessoal? Vocês não vão aprender receita pronta lá. Eu tenho certeza que os profissionais que estão lá são caras que vão ensinar vocês a pensar em treinamento, ensinarem vocês a executar os métodos da melhor forma possível e saber encaixar esses métodos dentro do contexto que você é inserido, né? Dentro do sistema de treinamento que você precisa criar para aquelas pessoas que você atende. E a gente vai falar isso tudo nessa live. A gente vai desde o contexto histórico até a programação propriamente dita, lá onde você bota lá o volume de séries, o volume de repetições, o método que você utiliza para fazer a programação de treinamento dos seus alunos, ou dos seus atletas, ou dos seus atletas amadores ou profissionais. Porque a teoria serve para qualquer um. A teoria ela se encaixa desde o cara sedentário que você está atendendo até o cara atleta. Obviamente, a exigência que você tem que é a diferença. Né? A exigência que você tem de performance de um cara sedentário é muito mais baixa do que a exigência que você tem de um atleta. O atleta ele não pode faltar, o atleta ele não pode ficar lá. Se você programou com ele e ele tem a disponibilidade de treinar 5, 6 vezes na semana, ele não pode simplesmente na semana treinar 3. Obviamente, né, pode acontecer isso se aconteceu alguma coisa com a vida dele, né? Alguém morreu, algo do tipo, e aí a gente tem que repensar tudo com ele e ser humano. Né? Mas, de uma maneira geral, a gente sabe que os nossos alunos sedentários faltam por qualquer coisa, né? O cara vai, hoje eu vou tomar uma cervejinha aqui, hoje eu vou ficar aqui até mais tarde no trabalho. Então, tipo, o cara não tem o compromisso de fazer o treino da melhor forma possível. E aí a gente vai adaptando a realidade do cara que tem uma exigência de performance mais baixa. A gente sabe que esse cara não vai atingir um nível tão alto de treinamento, e o outro vai atingir um nível tão alto de treinamento. Simplesmente é isso que muda, mas a programação é praticamente embasada na mesma teoria. Excelente. Beleza, galera, beleza. Bem, a gente vai ficando por aqui, né? Agradecendo mais uma vez aí o Diego. Guilherme, tamo junto. Né? Pessoal, Bom, obrigado pela presença. matrículas... Muito agradecedor. Exatamente. E, pessoal, matrículas abertas, garanta sua vaga. Pós-graduação em treinamento extremo é especial, posso falar isso para vocês. São sábados especiais que a gente passa lá. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Valeu, Diegão. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.